Olá, meu nome é Carlos Lima, eu sou um dos trabalhadores do Instituto Manuel Flamengo de Miranda, que ficamos aqui em Itapuã, na cidade de Salvador, e hoje eu estou aqui para a gente poder falar um pouco a respeito do papel da doutrina espírita na sociedade, né? Qual é a função da doutrina espírita no processo social, né? Qual é o papel que ela desempenha, qual a contribuição que ela poderia trazer, né? Então, mas antes disso, nós vamos, como todo e qualquer trabalho, a gente começa com a nossa oração. Então, vamos nesse momento rogar ao Mestre Jesus, aos Espíritos que nos auxiliam, que sustentam o nosso trabalho, que possam nos inspirar, que possam trazer luz, paz para todos nós, para que nós possamos compreender de forma clara qual é o nosso papel neste planeta, qual é o papel que a gente precisa desempenhar nessa sociedade. Que Jesus seja louvado. Então, se a gente observar desde mais remoto que a história nos traz, do começo da civilização, seja no Oriente, seja no Ocidente, a gente observa que o homem sempre lida com uma entidade superior ou várias entidades superiores que ele atribui a ela poderes e uma relação de mando nele e no conjunto das pessoas. E na grande maioria das vezes uma relação de medo, onde cada vez que o indivíduo foge a uma regra, ele pode ser penalizado por esta divindade, por este Deus ou por estes deuses, né? E aí muda de povo para povo, de local para local, de tempos em tempos, cultura para cultura, mas enfim, o que permanece é que existe um ser superior e existe nós, os chamados simples mortais, que estamos sob o comando dessa entidade, né? Nós entendemos que as religiões elas têm como objetivo vincular esse homem, né, esse homem, seja agora, seja antes, a um entendimento de um mundo paralelo ou de uma dimensão paralela, como chamam os físicos, onde há uma continuidade desta vida a partir de um momento da morte. Cada uma dessas religiões trazem de uma forma, trazem de outra, não importa muito, mas tem no bojo do objetivo, no bojo como objetivo, trazer esta visão, trazer este entendimento de que há algo a mais, além daquilo que é perceptível nesse mundo material, né? Então, e aí a gente pega apóstolos, filósofos, profetas durante o período histórico que trazem essas revelações, né? Que trazem esta confirmação da existência desse mundo. E na segunda metade do século XIX, o Espiritismo é codificado por Allan Kardec, que num livro, que é o livro principal, é o livro Matriz, dele se derivam outros livros que formam o chamado Pentateuco, né? Que é o livro dos Espíritos. Por que dos Espíritos? É um livro com 1019 perguntas que os Espíritos respondem essas perguntas. Essas perguntas elas são abrangentes e elas nos trazem uma noção da nossa relação com o universo, seja com esse universo que a gente vive, esse universo material, seja com o universo nessa dimensão paralela, que os espíritas chamam de mundo espiritual. Não importa. Lá eles trazem uma visão onde o pensamento dos espíritos gira em torno daquilo. Aquilo, digamos assim, é o resumo do trabalho de muita gente dizendo para onde vamos, como vamos, qual é a relação de troca nesse mundo material, para que a gente possa, digamos assim, encontrar aquilo que a gente busca. E a gente busca, né, a felicidade. Todo mundo está em busca da felicidade, todo mundo quer ser feliz.
Todo mundo está caminhando numa direção de ter um sentimento e uma sensação de completude. O espírita também não é diferente, né? O espírita ele não tem nada de diferente a não ser a doutrina que ele pratica, mas é um ser humano exatamente como outro qualquer, sem algo de especial, sem algo de privilégio, tá? Embora muita gente acredite, né? E você ouve dizer assim, por exemplo, acontece alguma coisa ruim com um indivíduo que é espírita. Aí alguém diz, pô, mas ele não é espírita. É como se o fato de ser espírita, você tivesse um trânsito com alguém que gerencia o planeta para que alguém dissesse assim, não, peraí, esse não pode acontecer nada, digamos, desagradável com ele, porque ele é um espírita. Não existe esse privilégio, né? Não existe essa exceção. Até porque o próprio espírita entende o seguinte, nós vivemos, nós nos constituímos através das nossas ações. E as nossas ações, elas geram para a gente compromissos ou benefícios, que é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente faz para o outro acaba retornando para a gente, né? Que é uma lei da física também, né? Acaba retornando para a gente na mesma proporção com que a gente fez para o outro, né? Então, se a gente constrói, a gente consegue benefício. Se a gente destrói, a gente vai ter que reconstruir aquilo que construiu, né? Então, esta possibilidade, né, está sempre presente o tempo todo, faz parte de uma lei que está presente na vida das pessoas, independente delas acreditarem nisso ou não. Mas nós nos acostumamos com uma coisa, digamos assim, alguém fazer o nosso trabalho por nós sem que haja um merecimento da nossa parte. Porque alguém diz assim, poxa, fulano é um sujeito de sorte. Do nada aconteceu isso na vida dele, né? Esse sujeito não teve sorte. Esse sujeito fez uma construção num determinado momento, em determinado lugar, que ele gerou um crédito, que esse crédito, em determinado instante na vida dele, viria para ele de alguma forma, quando houvesse uma necessidade da parte dele. Mas eu não fiz nada, pelo contrário, eu, digamos assim, não tive a menor preocupação em construir nada e gostaria de ser premiado. Eu gostaria de que acontecesse, de que viesse algo para mim, como se fosse um brinde, como se fosse um sorteio, como se fosse um acaso. Isso não existe. Tudo no universo tem um preço, tudo no universo é conquistado, tudo no universo é trabalho, tudo no universo é construção. Eu não consigo chegar a lugar nenhum se eu não fizer a minha própria construção. Observa que o universo mostra para a gente, quando a gente nasce, a gente leva um tempo para andar, leva um tempo para caminhar, leva um tempo para se alimentar sozinho, passa um tempo para tentar escrever o próprio nome, só a partir de uma certa idade. Nosso processo cognitivo consegue assimilar aquilo e a gente passa pela vida estudando. No passado, e eu digo no passado 50 anos atrás, se tinha a ideia seguinte, estudei, acabei, aprendi, eu sou a partir daquele momento. Na medida que a informação vai, digamos assim, sendo renovada a um prazo muito curto, a minha informação envelhece muito rápido. A minha percepção do mundo fica desfocada se eu não reconstruir uma visão nova para o que algo novo está chegando, né? Então, e muitas vezes ninguém para observar isso, né? Ninguém para fazer um parâmetro. Outro dia, um dia desse, já faz algum tempo, sei lá, uns 2 anos, eu fui aqui na estrada de Feira de Santana e tem um café chamado Café Maria Antônia, e quando a gente entra no café, do lado esquerdo do café, tem como se fosse um pequeno museu. Máquina de escrever, máquina de calcular, uma série de coisas ali naquele canto. Quando eu olhei para aquele museu significa coisas do passado e que na maioria das vezes não são mais utilizadas. Quando eu olhei para aquele canto, todos aqueles equipamentos lá não eram utilizados. Não tem mais objetivo de serem usados hoje, não cabe mais hoje nessa sociedade.
e, para minha surpresa, eu os usei todos em meus trabalhos que fiz na minha juventude, né? Então, antigamente a gente pegava um museu com coisa de 200 anos, hoje você pega um museu com coisa de 50 anos, né? Com coisa de 50, 40, você já tem coisas que estão no museu que não são mais usadas. Muitos que estão me ouvindo já usaram aquele telefone de discar, né? Não faz muito tempo que ele sumiu. Até outro dia tinha orelhão na rua que você discava, depois passou por aqueles botões que a gente digitava, né? Hoje, quando a gente fala de orelhão para alguém, alguém não sabe nem o que é isso, acha que é alguém com a orelha grande, né? Então, o que significa isso? Significa que o mundo está girando e a informação vai ficando antiga. A informação vai perdendo o sentido, ela vai perdendo a utilidade. Ela não é mais necessária. Por quê? Porque onde ela se aplicava não existe para que você a aplique. Tá? Há uma impermanência no universo constante. Tudo muda, tudo se transforma o tempo todo. E não são só os religiosos que dizem, não são só os cientistas que dizem, mas os compositores cantam isso o tempo todo, as pessoas comuns falam isso o tempo todo, né? Isto é de conhecimento geral da maioria das pessoas. Onde é que as coisas estão ficando difíceis para nós? É a nossa percepção e transformação do que nós entendemos, do que nós somos, nós enquanto pessoas, enquanto espíritos, a transformação do nosso entendimento do universo de um ângulo diferenciado. De nós como pessoas que somos, mas que não somos transitórias num período de 60, 70, 80, 100 anos, sei lá quantos anos, né? Toda uma preparação para esse tempo. Mas e depois? Como é que nós sentimos? Qual é o nosso papel dentro desse universo? Qual é o que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Só ganhando o pão do dia a dia para comer, beber, dormir, comer, beber, dormir, fazer o extremamente necessário que está lá na pirâmide de Maslow, a primeira parte, que é o essencial e é o básico, comer, beber e dormir. Né? Será que é só isso? Né? Será que a gente não tem uma competência, uma capacidade a mais do que isso? Será que a nossa postura vai ser sempre igual? Quando veio a pandemia 2 anos atrás, será que a nossa postura é a postura de medo, é a postura de desconfiança, é a postura de insegurança, é a postura de ausência na crença de que aquilo faz parte de um mecanismo coletivo da lei de causa e efeito, está nos trazendo algo para que a gente entenda e transforme não só os nossos hábitos, mas transforme a forma de pensar. Observe que hoje a pessoa, o ser humano, cada dia que passa, está menos importante para o outro ser humano. Se você observar, né, as pessoas já não têm mais tempo para o outro. As pessoas já estão focadas na sua própria construção. Né? As pessoas estão focadas no medo coletivo em função da quantidade de informações que chega. Por que isso agora? Porque há 50 anos atrás a informação não chegava com essa velocidade e com essa quantidade. Há 50 anos atrás, uma informação que se lia no jornal, a gente entendia aquilo como uma verdade absoluta. Hoje as informações que chegam necessariamente não são verdades. Né? Todo mundo sabe, todo mundo está cansado de ver aí os fake news que rolam o dia inteiro na internet. E você ainda ouve gente dizendo o seguinte: isso funciona assim, assim, assim. Aí você para, observa, você vê algo estranho naquela nova teoria de funcionar aqui, e você pergunta, mas quem lhe disse isso? Eu li na internet. Sim, beleza, você leu na internet. Agora, quem escreveu lá na internet isso? Não sei, estava na internet. Ou seja, ainda tem muita gente pegando tudo que lê e trazendo para o seu dia a dia como uma referência e um direcionamento. Qual é o problema disso? Em princípio nenhum. Em princípio você está apenas pautando sua direção por algo que não está de acordo com
o pressuposto, o pré-existente ali. Mas existe uma coisa que a gente ainda não adentrou, que a gente já deveria ter acessado: o que eu sinto, o que eu penso, que é de uma importância extrema, porque observe que existe uma vibração no planeta que é o fruto da vibração de quem aqui habita. Eu quero ser feliz, mas a minha vibração é péssima. Eu só tenho medo, eu só tenho raiva, eu só tenho desconfiança. Como é que eu vou ser feliz quando eu sou um sujeito extremamente desarmonizado? Minha vibração como ser humano é péssima. Eu estou sempre desconfiado, eu estou sempre achando que alguém vai passar, estou sempre achando que não vai dar certo, estou sempre achando que eu sou um pobre coitado, estou sempre achando que eu sou vítima. Mas quando eu recebo uma notícia, eu me permito indignar com essa notícia, e aí vem algo que é extremamente difícil: nós não indignarmos com os impropérios que acontecem no dia a dia, mas faz parte de um esforço que nós precisamos fazer para não mudar o nosso estado de vibração, para não mudar o nosso entendimento desta realidade, porque a única forma da gente transformar a realidade é através do que a gente pensa, do que a gente sente, do nosso processo vibracional. Há 50 anos atrás, a gente achava que mudava a realidade fazendo uma revolução. A gente acreditava que se a gente tirasse o governo A, B, C, D, F, G, H, a gente ia tirar aquele sujeito e implantar alguém que pensava como a gente. E muitas vezes foi feito. Tá? E não deu certo. Porque aquele governo que saiu foi, o outro que entrou foi, mas ambos pensavam de forma mais ou menos semelhantes, porque o problema não está só nos governantes, o problema está em nós. Está no conjunto de pessoas, no que essas pessoas pensam, no que essas pessoas acreditam, no qual é a relação com essas pessoas, com elas próprias e com o mundo exterior. É esse resultado dessa vibração que leva o planeta a um estágio ruim. Então eu não consigo fazer uma transformação, eu não consigo um mundo de paz se eu não estou em paz. Então o trabalho começa por mim. E eu acho que cabe à doutrina espírita trazer isso para que as pessoas tenham a oportunidade de entender que elas podem começar um mundo de paz a partir deles. E a paz só vai chegar quando todos nós estivermos em paz. Porque enquanto estiver um de nós numa guerra consigo próprio, nós não estaremos todos em paz. Esse é o diferencial, que é diferente da tecnologia, é diferente do processo da informação, é diferente do dia a dia que a gente precisa se sustentar, precisa comer, precisa viver, precisa fazer uma série de coisas. É a nossa responsabilidade conosco. É a nossa transformação no que a gente pensa, no que a gente acha, no que a gente quer. Mas não é só quer daqui para fora, eu quero a paz, mas eu estou brigando com o vizinho, o cara da esquina. Eu posso até não efetivar a briga física, mas o cara do trânsito passou e me fechou, já estou xingando. Quer dizer, eu não estou em paz. Eu não atingi o meu estágio, mas eu também não fiz nenhum esforço. Como no universo tudo é construído, eu demando um tempo nessa construção. Eu não vou acordar amanhã de manhã um sujeito com um equilíbrio, com uma vibração compatível de um espírito superior. Mas se eu não começar lá no primeiro degrau, eu nunca vou chegar. O universo não vai me dar de graça aquilo que eu não construí. Eu acho que o papel da doutrina espírita é chegar para o homem e dizer assim: o problema do mundo ele é moral. Problemas morais só são acertados, só são equacionados com atitudes morais. Não adianta eu acender vela, não adianta eu fazer promessa, não adianta eu fazer qualquer coisa para gerar uma transformação em mim, que eu tenho que me entender, me compreender. Eu sempre digo isso várias vezes. Tem um cara chamado Sócrates aí, que há 2.500 anos atrás disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Jesus vem, em outras palavras, repete isto. Buda
antes de Cristo e 100 anos antes de Sócrates, dizia isso. Então, se a gente não começar por nós o processo de transformação, nós não teremos a transformação. E eu acho que cabe à doutrina espírita trazer isso. Não só a doutrina espírita, eu estou falando como espírita, mas cabe à católica, cabe ao cientista, cabe às pessoas fazerem isso. Mas principalmente como espírita, dentro de um núcleo que a gente se propõe a trazer uma visão para as pessoas que seja clara, que seja tranquila, que o responsabilize dos seus próprios atos, sem estabelecer parâmetros. Está errado aqui, está errado lá. Essa é uma construção interior de cada um. Fica difícil para que aconteça o melhor para todos. Não vamos para canto nenhum sozinhos. Isso é um fato. Nosso crescimento ele é individual, mas ele só ocorre no meio coletivo. Observe qual as nossas dependências por tudo e por todos o tempo inteiro. Mas somos nós que temos que nos transformar, independente da posição do outro. Eu acho que a contribuição agora, nesse momento, que se sucede tragédia atrás de tragédias, processos atrás de processos, chegou um momento onde a gente precisa recorrer a um equilíbrio interior. Para isso, precisamos construir bases sólidas para este equilíbrio. E a base sólida passa pelo conhecimento, passa pelo entendimento do porquê as coisas acontecem. A gente tenta o tempo inteiro ter o controle de tudo. A gente nem sequer separa aquilo que eu controlo daquilo que eu não controlo. Eu quero controlar sempre tudo. E a gente vê muita gente num estado de sofrimento profundo está tentando controlar o outro, de alguma forma. Seja a mãe, seja o pai, seja o marido, seja a esposa, seja quem for, está tentando que o outro faça aquilo que ele acha que é importante que seja feito. Mas nós não fazemos nem o que é importante para a gente. Porque a gente tenta atender a um desejo temporário que muitas vezes nem sequer nos traz a felicidade pressupostamente esperada. Mas a gente quer controlar o outro. A gente sempre acha que a gente tem razão. A gente sempre acha que a gente sabe melhor do que o outro. Haja visto quando a gente chega para os nossos filhos e tenta fazer com que eles façam exatamente aquilo que a gente acredita que é bom para a vida deles. Quando na realidade eles precisam fazer aquilo que eles entendem que é bom para a vida deles. Afinal de contas, a vida é deles. Eles é que precisam percorrer o caminho de aprendizado para seu próprio crescimento. Mas a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a gente tenta tirar do outro o sofrimento. A gente não consegue tirar nem de nós. Porque se fosse assim, não sofríamos. Nós somos os detetores do conhecimento e a gente controlava a vida de tal forma que nada desagradável nos aconteceria. Então, mas a gente tenta fazer isso na vida do outro. Sem se perceber que a gente não tem um controle nem daquilo que é nosso, nem daquilo que a gente tem nas mãos. Por quê? Não existe uma garantia no universo. Existe um caminho. A gente precisa seguir o caminho. E no caminho acontecerão as coisas que a gente precisa do conhecimento para manobrar de acordo com aquilo que acontece para a gente chegar no ponto desejado. Mas existe uma pressa tão grande como se tudo tivesse que resolver em 5 minutos. Alguém vem para a terapia, senta no meu consultório, senta lá na frente, olha para mim e diz, olha, eu vim aqui porque alguém me mandou, porque eu estou assim. Quanto tempo você acha que eu fico bom? Ele não quer se comprometer com um trabalho dele, fazer uma construção que é de ordem psicológica. Ele quer que eu estabeleça, numa primeira conversa, o tempo que ele vai ficar bom, como se eu fosse um construtor a construir algo no outro.
Então, a minha obra leva 6 meses, vou fazer um cronograma de obra de construção. Quando, na realidade, a construção dele, para sair do estado de sofrimento, depende do tempo dele, do esforço, da capacidade dele de compreensão dos equívocos que ele comete na construção dos desejos, dos anseios, das vontades. A visão distorcida que ele tem da realidade, em que ele quer manobrar e essa realidade não segue o desejo dele. A patologia que ele tem, muitas vezes, que já está numa estrutura biológica, que ele precisa de agregar recursos, mudar comportamentos de curto prazo, fazer uma série de atividades para que ele consiga atingir um determinado equilíbrio, que ele tenha uma capacidade de gerenciar melhor suas emoções. Observe, começou a entrar na moda essa história de saúde mental. Saúde mental existe desde que existe o homem, assim como a saúde biológica. E alguém diz, a saúde mental é muito importante para a pessoa. Como se a saúde mental fosse o braço, né? Esse braço é muito importante para mim, porque sem ele eu vou ter dificuldade no equilíbrio, eu não vou conseguir fazer tudo que eu fazia com a mão esquerda. Saúde mental é a gerência do processo. Nós estamos falando do gerente da coisa. Não estamos falando do braço direito, que a gente vive sem ele. E tem um monte daí que não tem nenhum dos dois. E está vivo, continua. Não perde seu brilho como ser humano pelo fato de não ter braço. Mas se o processo que gerencia não funcionar, acontece o quê? Se você tiver um problema gerencial, acontece o quê? É essa percepção de que a saúde mental ela não é importante. Ela é essencial. Porque se alguém pretende um estado que lhe seja agradável, que ele gere um processo que ele chama de felicidade, o gerente precisa funcionar bem. A percepção dele da realidade precisa ser distanciada o suficiente para ele entender o que é dele e o que é do outro. Eu vejo a doutrina espírita com toda a bagagem suficiente para trazer para as pessoas isso. Não estou tentando trazer para a doutrina espírita aquelas pessoas que fizeram outras opções. Não existe a melhor religião. Existe a religião que atende a cada indivíduo. Eu estou falando para que aquelas pessoas que se dispõem, que são espíritas, que querem ser espíritas, se aprofundem no seu processo. Que o grande começo, a grande estrutura, está dentro das obras da doutrina espírita. Você pode lançar mão de recursos externos, e eu acho que até deve lançar mão de recursos externos, como terapia, como meditação, como respiração, como ampliar conhecimentos sobre os processos da vida, né? Conhecimentos que eles são próprios deste planeta, para que você entenda a funcionalidade das coisas, tá tranquilo. Não é se fixar, não é colocar e falar, não, agora é só aqui. Não é isso, é o contrário. É ser generalista no ponto de vista do conhecimento, conhecer o que estão nos outros pontos, independente desses pontos não serem de sua preferência. Mas você sabe como funciona. Eu escolhi a doutrina espírita. Escolheu? Quais que você conhece? Não, só conhece a doutrina espírita. Você não escolheu. Você foi. Né? A sua escolha é só na direção, não é no processo filosófico. Em nenhum momento estou dizendo que a doutrina espírita seja melhor do que as outras. Não é isso. Eu a escolhi porque ela atende melhor os meus anseios, as minhas vontades. Ela responde melhor à minha ignorância. Ela me ajuda a ampliar a minha percepção de mundo. Ponto. Por isso eu a escolhi. Não escolhi botando num patamar, essa é melhor, que aquela é melhor, que essa é melhor. Não, não é isso. Todo mundo diz, todo mundo fala por aí, e é uma verdade. A religião atende às suas necessidades.
Se você está numa religião e ela atende sua necessidade, permaneça. Entende isso? Então, eu estou falando para quem está dentro da doutrina e quer usar a doutrina como uma ferramenta para o seu próprio crescimento. Porque assim, nos acostumamos a acreditar em aquilo que alguém nos falou. Nunca fomos buscar o conhecimento. Alguém disse, alguém falou isso, alguém falou aquilo. E é muito comum até hoje. Né? Você tem uma dor de cabeça, alguém diz para você, não, tome não sei o que com não sei o que é ótimo. Ao invés de ir buscar um médico para entender por que da minha dor de cabeça, eu vou, que o cara me falou, funcionou para fulano, funciona para mim também, vou tomar. Né? Nem sempre isso funciona. Nem sempre. É preciso que haja um equilíbrio para você entender entre a diferença de uma dor de cabeça natural por uma disposição da dor de cabeça fruto de um derrame. Percebe a diferença? Ambas são dor de cabeça, cada uma originária de alguma coisa. Há uma que não tem a menor dificuldade de sua vida e a outra que pode te levar à morte. Então, é isso. O que lhe dá isso? A diferença das coisas? A percepção. Tinha uma pessoa, isso há muitos anos atrás, que chegou para mim e disse que a mãe dela estava com dor de cabeça horrível, mas que ela tinha certeza que era espírito que estava no campo. Eu disse, mesmo que você tenha certeza disso, leve sua mãe ao médico. Não, mas eu tenho certeza que é espírito. Leve a sua mãe ao médico. Independente de ser espírito ou não, leve a sua mãe ao médico. Sua mãe é uma senhora. Se ela tivesse 20 anos, você deveria levá-la ao médico, mas era uma senhora. Leve-se em consideração. Leve a sua mãe ao médico. Depois de muita insistência, ela levou a mãe ao médico. Que outras pessoas também disseram, não faça, não tem. Mas eu tenho certeza que ele levou. A mãe dela estava tendo um processo de um acidente cerebral, acidente vascular cerebral, extremamente grave, que acabou levando a mãe dela ao desencarne. Mas ela tinha certeza que era espírito. Né? Então, eu sou espírita, acredito em espíritos, os espíritos influenciam, têm uma proporção enorme na vida da gente, mas quando doeu alguma coisa, quando sentiu alguma coisa, existe um profissional treinado, preparado para lhe ajudar a descobrir o que é que você tem. É preferível você chegar a uma conclusão de que você não tem nada, que a sua dor ela é de origem da presença de um espírito no seu campo, do que o contrário, você ficar em casa achando que é da presença de um espírito e você acabar morrendo por falta de cuidados médicos. Essa percepção, ela não cai do céu. Ela é construída. Ela é construída com uma somatória de conversas, de experiência, uma somatória de conhecimentos e uma experiência na vida, um trato com as coisas da vida que lhe permite com que você faça avaliações disso. Buscar entender que a gente precisa desacelerar o pensamento, que a gente precisa confiar, que tudo aquilo que a gente não controla não pode ser objeto da nossa preocupação. Respirar, meditar. Isso não são atividades do espiritismo. Não são atividades do budismo, são atividades da vida. Porque isso precisa ser implementado, porque o ser humano precisa harmonizar-se. O ser humano precisa cuidar da sua saúde mental. Porque não sei quem faz. Não importa que alguém faça. Aquilo não pertence a ele. Quando o Espiritismo foi codificado, na segunda metade do século XIX, todos os fenômenos que lá fala, todos os fenômenos que lá estão, sempre existiram desde que o mundo é mundo. O Espiritismo não construiu os fenômenos. Ele apenas identifica os fenômenos e traz esses fenômenos à luz do conhecimento como ações normais e naturais do universo. Não tem nada de sobrenatural nisso.
Como não tem nada de sobrenatural quem morre e continua vivo numa dimensão diferente. Como não tem nada de sobrenatural alguém que morreu resolveu orientar os outros, porque ele não aumentou o conhecimento dele, nem a percepção dele de vida a partir do momento que ele morre. Ele não tem capacidade, muitas vezes, nem de se orientar. E tem alguém andando atrás dele porque ele está orientando, porque foi o Espírito que disse. Que Espírito disse? Essa é a primeira pergunta. De onde vem o conhecimento que eu devo acompanhar? Essa escolha é minha, pessoal. Mas eu preciso saber o critério de quem. Vem algo que eu não sei como é, se está certo ou está errado. Bota na prateleira, bota lá, você não sabe. Não dá para você achar, porque a gente tem um lado, certo ou errado, funciona ou não funciona. Serve para mim, não serve para mim. Né? A gente não consegue pensar diferente. A gente não consegue nem achar certo, nem achar errado, porque não tem parâmetro para definir. Mas mesmo assim eu olho e falo, pô, não me é muito simpático. Se não é muito me simpático, está errado. Não é assim. Bota na prateleira lá, não te custa, você não precisa seguir. Um dia o teu conhecimento chega para fazer uma análise daquilo e entender se aquilo funciona para você ou se não funciona para você. A gente não tem a obrigação de saber se está certo ou está errado. Mesmo porque para muita coisa não tem certo ou tem errado. Para muita coisa é um caminho na vida de cada um. É o caminho, segue o caminho. Faça suas escolhas dentro do caminho. Para tudo que a gente escolhe, tudo, tem um lado positivo e um lado negativo. Para tudo que a gente deixa para trás, tem um lado positivo e um lado negativo. A gente tenta só o lado positivo. E quando descobre o lado negativo da escolha que a gente fez, a gente acha que escolheu errado e fica pensando, e se eu tivesse escolhido aquilo? Né? Tem alguém que disse, acho que quem disse isso, pelo menos é que eu me lembro agora, é Tadashi, que faz relaxamento, faz meditação na TV, diz: se você faz uma escolha, observe quais são os lados negativos da sua escolha. Se você suportar os lados negativos da sua escolha, vá, porque os lados positivos você já sabe. Por que muita gente aborta o processo? Porque não avaliou o lado negativo ele acha que é muito pesado para ele, ou ele não esperava, ele foi surpreendido. Tem muita gente que vai abrir uma empresa, ele espera retirar 10 mil reais por mês na empresa dele, mas ele não fez uma conta, ele não fez uma projeção, ele não sabe quanto usa de capital, ele não tem quem dar, ele sozinho com um conhecimento único. Vai funcionar? É muito difícil. E aí, minha empresa não deu certo. Pode até ter dado. Mas como ele esperava 10 mil e ela só deu 500 reais, ele acha que não deu certo. Talvez ela esteja fazendo um sucesso enorme com 500 reais e ele não consiga avaliar. Porque é o parâmetro de percepção dele que está equivocado. E na vida tudo é assim. Quando eu espero que alguém tenha um comportamento de acordo com o que eu desejo e fico tentando mudar o sujeito, eu vou ter um sofrimento profundo. Quando alguém olha para mim e diz assim, você mudou. Claro que eu mudei. Se tudo muda. Né? Eu não estou falando nem de mudou o shape, não. Né? Mudou a forma de pensar, mudou a forma de ser. Você às vezes ficou mais lento. Às vezes você ficou mais esquecido. Às vezes você ficou mais cego. Entende? Mas o outro espera que você continue sendo aquilo que você sempre foi. E você não vai ser o que sempre foi. Nem você, nem ninguém. Todos nós mudamos. E se eu tenho a expectativa de que o outro permaneça, eu vou ter uma decepção enorme. Já não é mais a mesma pessoa. Né? É o cara que casa com uma mulher de 20 anos e quando ela tem 80, ele espera que ela tenha um corpo de 20. Não vai ter. Há uma transformação. Assim como o corpo se transformou, a cabeça também se transforma. Embora as más línguas dizem que tem cabeça aí que não se transforma, né? Tem cabeça aí que parece que continua tendo 15 anos. Mas isso faz parte das más línguas. É óbvio que se transforma, né? É às vezes que as atitudes descompensadas remetem a uma adolescência, mas num contexto muda. Então,
É, é essa a percepção de que o papel social de transformação passa pela mudança individual. Não existe uma transformação social sem que haja transformação individual. O problema é que todos nós ficamos esperando que o outro mude primeiro. Ah, eu só faço isso porque ele faz aquilo. Não, ele me xingou, também vou xingar ele porque... Né? Ah, mas você tem... Não, claro, porque eu primeiro, porque não ele primeiro? Né? Porque eu sempre quero que o outro viva o processo de transformação e nunca eu. Porque existe uma zona de conforto que eu não quero mexer nela, mesmo que eu reclame. Você observa muita gente que está dentro de um casamento, dentro de um emprego, dentro de algum lugar que ele não gosta, ele reclama o tempo todo, mas ele não muda. Não, esse emprego é porcaria, esse emprego é porcaria. Ele não pede a conta, vai procurar outro, vai procurar outro primeiro e pede a conta depois. Por quê? Porque embora ele reclame, tem uma zona de conforto ali que ele ainda tem uma segurança naquele espaço. Nós somos assim. O que é isso? É a gente não perceber que tem uma dinâmica e a gente enfrentar essa dinâmica sempre. E toda vez que a dinâmica aparece, a gente acha que é problema. Tem um ditado aí que diz que em mar calmo não se forma bons marinheiros. Qual é o significado disso? Se eu preciso de um marinheiro bom, eu preciso de um mar revolto para que ele tenha domínio da embarcação e a gente não morra naufragado. Porque ele sabe manejar o barco mesmo nos momentos difíceis. Se você forma um marinheiro no mar de brigadeiro, no primeiro dia que ele pegar um mar revolto, ele não vai saber o que fazer com o barco. E a vida não é assim? A mesma coisa? Porque a gente, quando é exposto a essa vida de uma forma muito intensa, onde a gente vive muitos percalços, a tendência é a gente ser mais resiliente, a gente ser mais compreensivo, a gente ser menos exigente, a gente entender e dar valor àquilo que a gente tem. O princípio seria isso. Alguns se revoltam. Alguns acham que naquele momento ele foi preterido por Deus, que Deus deu milhões para um e não deu nada para ele. Ou para que Deus não deu uma perna para ele e deu duas para quem não sabe usar. Né? Então, e tem quem não se revolta, olha e faz melhor com uma perna só do que muitos que têm duas e não conseguem fazer. Então, é esta percepção da vida que a doutrina espírita traz, mostra e ninguém interpreta. De que a vida é assim, de que a vida apresenta o tempo todo circunstâncias para que elas sejam gerenciadas diante das nossas necessidades. Ela apresenta sempre o outro do meu lado precisando para que eu cuide do outro. A gente acha que isto é obra do Estado, é o governo que tem que fazer. Há uma injustiça social e eu não posso cuidar de todos. E é uma verdade, há uma injustiça social mesmo. E é uma verdade também, a gente não pode cuidar de todos. Às vezes nem o Estado dá conta, porque tem que haver um processo de transformação muito intenso, precisa haver uma vontade política, precisa haver um compromisso da sociedade para que aquilo haja uma transformação dentro daquele processo. Mas se eu consigo dar um lanche uma vez para alguém, uma vez por semana, uma pessoa, uma vez por semana, não passou fome numa refeição porque eu consegui dar um lanche. Eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Não só com lanche.
Porque a gente pensa muito na comida e ela é extremamente importante, não resta a menor dúvida, precisa da comida ainda. Mas não precisa dar só comida, precisa dar amor, precisa dar carinho, precisa dar abrigo, precisa dar oportunidade, precisa dar dignidade. Precisa parar de definir se é bom, se é ruim, porque é preto, porque é verde, porque é amarelo, porque é gay, porque é velho, porque é novo, porque nasceu na Paraíba, porque nasceu na Bahia, porque nasceu em São Paulo. Somos todos humanos, com competências e capacidades diferenciadas, gostos e prazeres distintos, com cores, idades e diferentes. Não deixamos de ser seres humanos. Não deixamos de ter um sentimento, uma capacidade de amar, uma capacidade de deixar ser amado. Todos temos. Mas nós continuamos ainda achando que é bom, que é ruim, que é feio, que é bonito, que é certo, que é errado, quando esquecemos que somos seres humanos, como todos que aqui habitam, no mundo espiritual e no mundo físico. No mundo espiritual também são seres humanos, embora não tenham corpo físicos. Também estão comprometidos com esse planeta, também estão tentando transformar esse planeta. Os que tentam transformar para melhor e os que tentam transformar para pior. Estão dos dois lados. Faz parte do processo de construção do planeta. E se a gente não observar isso, a gente não observar que a gente precisa ser mais comprometido, por que a gente precisa ser mais comprometido? Porque a sociedade é nossa responsabilidade, a sociedade é fruto daquilo que a gente pensa, a sociedade é fruto daquilo que a gente faz. E ser mais comprometido não é necessariamente você se engajar politicamente, sair fazendo discurso para defender candidato A, candidato B, candidato C. É você fazer ao teu redor aquilo que lhe é possível. Não precisa você criar um mega projeto para fazer para 300 crianças, para 100 crianças. Ou para 100 moradores de rua, para 50 moradores de rua. Fazer o que está próximo de você. Fazer aquilo que você pode. Ajudar a transformar aquilo que você pode. Você pode se engajar em grupos, você pode fazer de forma solidária. De forma sozinha é muito mais difícil. Por que é muito mais difícil? Porque quando a gente reúne um grupo de pessoas, a gente consegue fazer um volume de mão de obra, de força, de dinheiro, que consegue ser mais impactante num outro grupo. E como tudo na vida precisa ser aprendido, caridade também precisa ser aprendida. A caridade de ouvir, a caridade de falar, a caridade de acolher, a caridade de dar, ela também precisa ser aprendida. Não existe uma escola que nos ensine. O que nos ensina é a vida. O que nos ensina é quando a gente expõe. O que nos ensina é quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e observa que o que a gente está fazendo tem um movimento para a esquerda, um movimento para a direita, e aí a gente vai se adequar de acordo com aquilo que a gente entende e pretende. Então, se a gente não parar e observar o nosso papel, nós não vamos transformar nada. Se nós, espíritas, que nos propomos a entender a existência de um mundo espiritual, se nós, espíritas, que entendemos que nós estamos vivendo um momento de transição do planeta, e que nesse momento de transição é necessário com que a gente também faça a transição do que a gente pensa, também faça a transição do que a gente sente. Também busque o gerenciamento de nós mesmos. Nós já ouvimos muito. Rapaz, por que você fez isso? Ah, perdi a cabeça. O que é perder a cabeça? Né? Aconteceu com Maria Antonieta, ela perdeu a cabeça literalmente, não é disso que eu estou falando. Por que é perder a cabeça? É você perder a capacidade de avaliar o que é aplicável e o que não é aplicável naquele momento. Muitas vezes a gente comete coisas assim inomináveis.
E diz, esse não sou eu. Pior é que é. E aí esse não reconhecimento de acreditar que perdeu a cabeça como se fosse algo externo que te levasse a isso. Não foste tu. Fui eu. Onde é que eu preciso modificar o que eu sinto? Só eu sei o que eu sinto. Só eu tenho esse sentimento. E eu preciso encarar ele de frente e entender que eu sinto isso e que eu não quero mais sentir isso, se é que eu quero. E entender como é que eu faço esse mecanismo para trocar esse sentimento. Só o conhecimento e a compreensão me leva à reformulação do que eu sinto. Conhecimento é a base para o crescimento moral. Porque o conhecimento evita com que eu cometa uma série de erros. É disso que eu te falo. Dessa possibilidade de transformação. Minha. E que cada um possa entender isso. Que cada um possa caminhar isso. A física quântica diz, e a física quântica não é religião, ela é uma ciência, para que as pessoas não tragam isso como dogma, como uma crença em algo que é a partir daquilo que os outros dizem, não a partir do experimento, não a partir do desenvolvimento de uma teoria da física de fato, que enquanto algo ainda não foi construído, eu posso construir este algo da forma com que eu quero, da forma com que eu preciso, mas eu preciso ter, primeiro, uma convicção disto e, junto com isso, ter uma ação compatível para a construção. Não adianta eu ficar pensando e não fazer o movimento junto de construção daquilo que eu quero. Aquilo que eu quero é objeto a ser construído, é objeto a ser transformado. A transformação depende de mim. As pessoas dizem que o pensamento positivo leva você a conseguir as coisas. Leva. Mas só leva você a conseguir as coisas quando elas não estão de fato constituídas. E é só você que está caminhando naquela direção e fazendo aquela construção. A Mega Sena aí deu 190 milhões, eu acho, alguma coisa muito parecida. Quantas pessoas estavam ali de pensamento positivo que iam ganhar? Por que só 2 ganharam? Né? Então, tem outros fatores que determinam. Por quê? Porque você está no pensamento positivo junto com 190 querendo a mesma coisa. Não é possível. Só tinha 190 milhões. Embora fosse muito, mas não dava para devolver, porque se devolvesse para cada um, né, quem apostou 2,50 provavelmente ia levar 80 centavos. Porque tiraram o imposto, tiraram isso, tiraram aquilo, você só ia receber 80 centavos. Então não adiantava todo mundo ganhar. Então só ia ganhar 1 ou 2 ou 3, sei lá quantos. Mas enfim, é onde está aplicando sua energia? Qual é o objetivo de construção? O que você está dizendo que vai conseguir, e está todo dia fazendo um movimento para conseguir? Aí o pensamento positivo, ó, perfeito. Pensamento positivo é a crença total naquilo que você está construindo. É você saber que aquilo é objeto dado como certo, porque você vai construir, porque você vai fazer acontecer, porque você vai percorrer todos os caminhos possíveis e legais para chegar naquele ponto que será a sua construção. Se você preocupar que o dólar subiu, que o ien baixou, que não sei o que a Rússia atacou, que isso, que aquilo, é diferente de você orar. Você está orando para as pessoas que estão em sofrimento. Mas tua vida está aqui, no aqui e agora. Qual é a tua construção? Onde é que você precisa chegar? São coisas distintas. É ser empático com o sofrimento do outro, seja na guerra, seja na pandemia, seja nos acidentes, seja qual for, e a oração está sempre pedindo que a ele seja oferecido toda a energia possível para amenizar suas dores. Mas
não tomar partido daquilo que a gente não sabe por que está acontecendo. Não vira preocupação do que vai acontecer a partir disso. O que vai acontecer, vai acontecer. Mas vai acontecer também por toda a energia que a gente emana. Se a gente não quer uma guerra mundial, não é para estar pensando o tempo todo que vai ter guerra mundial. É só para orar e continuar vibrando para que a paz se restabeleça, essa paz bélica se estabeleça através do entendimento das pessoas que podem fazer esse entendimento, das pessoas que podem negociar isso. Diante do momento que a gente vive, e não é de hoje, e para nós espíritos está sendo dito faz tempo, a coisa vai ficar difícil. E cada vez mais difícil a partir do momento em que o ser humano não entender que ele precisa se transformar. Se está ficando mais difícil é porque nós, os seres humanos, não estamos entendendo o recado e fazendo as devidas transformações necessárias. Nós espíritas sabemos disso. Está lá. Tem várias obras falando. Tem um monte de gente falando. E qual é o nosso trabalho? Nós que somos os espíritas que estamos no dia a dia, na movimentação, nós que não temos a projeção nacional para estar falando para várias pessoas, nós que estamos no nosso dia a dia em casa, por onde é que a gente vai começar esse processo de transformação? Por nós mesmos. É a partir daí que a gente vai conseguir mudar as coisas. Mas vai demorar muito. Vai, como tudo na vida, né? O momento em que a gente nasce, até o momento em que a gente diz assim, estou pronto para o trabalho, lá se vão mais de 20 anos. Dependendo do que você estudar, vai 30 anos. Né? Entende isso? São coisas funcionais, operacionais para este planeta. Imagine algo que é para a nossa eternidade, que é uma transformação. Ela vai demorar? Vai, mas ela precisa ser iniciada. É preciso começar. E começar no aqui e agora. Quanto mais cedo terminaremos. Ou mais cedo entenderemos que aqui chegamos num ponto que é aceitável para aquilo que a gente gostaria que fosse. Observe que a felicidade está dentro de nós. A felicidade não está no canto A, no canto B, no canto C, não está no carro, não está no país, não está nas pessoas, não está no parceiro, na parceira. A felicidade está dentro de nós. A felicidade é um estado de espírito. Por que a gente não a consegue encontrá-la? Porque a gente não está procurando felicidade. A gente está procurando atender os nossos desejos primários. E primário não é desqualificando, não. Primário é porque eles são os primeiros do ser humano. Né? A gente quer comer, beber, dormir, comprar carro, comprar casa, ser feliz, viajar, né? Ser atendido pelo outro. Primário nesse sentido. Primário de primeiro. Nós queremos isso. Quando eu estou falando nós, eu estou falando da humanidade. Né? Mas nós precisamos transformar isso para encontrar dentro de nós um estado de espírito chamado felicidade. Todos nós já cansamos de ouvir. A felicidade não é deste mundo. Né? Que mundo ela seria? Deste mundo transformado em regeneração, em outras coisas. E quem vai transformá-lo? Nós. Em quanto tempo? Muito tempo. Mas precisa começar. Por que a gente tem essa pressa toda? A gente se acostumou a ter uma pressa enorme. Né? Então, muito obrigado a todos. Né? Que Jesus ilumine a todos. Que nós possamos compreender e começar o nosso processo de transformação, de busca de nós mesmos. Né? Entender o que a gente pode fazer de efetivo para nós e para o outro nesse planeta. Né? E começar. Começar que dia? Agora. Agora. Sem esperar a segunda-feira
para poder fazer isso. Um abraço a todos, muito obrigado pela paciência e até uma próxima vez.